saudar os irmãos na paz e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Como o Júnior disse pela manhã, o pai já está bem melhor, né, Júnior? Já em breve vai estar aí. Vou falar pronta para outra, mas em breve ele estará conosco aqui na igreja. O pastor está se recuperando em casa, uma cirurgia que uma parte do corpo que dói muito também. Queria que os irmãos também estivessem orando pela nossa irmã doutora Aline, filha do presbítero Abelardo, que também está com dengue, né, Abelardo? Ela está melhor, passou melhor à tarde, graças a Deus. E a todos aqueles que estão enfermos, né, na nossa igreja. Duas coisas que estão pegando, como diz o jovem, é a gripe e a dengue, né? Parece que agora com o frio, a dengue tem diminuído a sua ação ao mosquito, mas vem a gripe, né? Então, aqueles que não se vacinaram ainda, procurem aí um local para vacinar e reforçar. Eu peguei gripe tomando vacina, mas não vou deixar, né, de acreditar na vacina, jamais, né? Nunca serei negativista. Meus irmãos, o texto para hoje que eu queria trabalhar com vocês é um ensino de Jesus. Ser grande de verdade é o tema que nós vamos estudar, que eu dei ao meu sermão. E o texto escolhido para nós trabalharmos na Bíblia está no Evangelho de Marcos, capítulo 9, dos versículos 30 a 37. Marcos 9, de 30 a 37. Se você puder ficar em pé, em reverência à palavra do Senhor que será lida, por favor, se coloquem de pé. Quem estiver com algum problema, pode ficar sentado, não vai perder a salvação por causa disso, né? Marcos 9, de 30 a 37. Assim diz a palavra de Deus: E tendo partido ali, passavam pela Galiléia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: De que é que discorreis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, abraçou a criança, disse-lhes: Qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas o que me enviou. Vamos fechar nossos olhos, baixar nossas frontes. Quero convidar o reverendo Evandro a nos dirigir a Deus uma oração pedindo por iluminação. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, Jesus está mostrando qual é o preço, né, como ele mostrou antes, que é tomar a cruz. Seguir a Cristo significa tomar a cruz. E os discípulos vão andando e vão discutindo na frente. E a palavra de Deus diz que essa discussão era uma discussão grande, de empurrões. E, na verdade, o mestre estava ouvindo o que estava acontecendo. Jesus mostra agora como é que se segue. Não é o que se paga para seguir, mas como é que se segue. E nessa recomendação ele fala aos discípulos que como é que nós descobrimos o que é ser grande. É uma preocupação hoje, nos dias de hoje, é uma preocupação grande com
o que nós temos de prestígio, de poder. Infelizmente, nós vivemos uma sociedade que caracteriza muitas pessoas por símbolos. Então, determinado tipo de roupa também caracteriza a pessoa pelo modelo do carro, o ano do carro que ele tem, o determinado eletrodoméstico que tem na sua casa. É o que mostra o nível social dessa pessoa. As pessoas também criam organizações, associações que dão títulos, dão graus, que se oferem através dos méritos entre eles. E numa sociedade assim, a competição, na verdade, meus irmãos, ela é muito acentuada e por vezes passa por cima das pessoas. E pensamos que o grande é aquela que sobrepuja aquele que muitas vezes está inferiorizado e às vezes é pisado e vai crescendo muitas vezes a pessoa, pisando nos ombros das outras. Tudo em Jesus, se você analisar a Bíblia, tudo em Jesus é desconcertante. É algo maravilhoso. Não é apenas o fato do que Jesus está dizendo nesse momento. O que acontece são os conceitos de vida que nós precisamos ter e colocar em prática, nós que somos crentes. Aqui se desfaz a ideia de grandeza. Jesus, nesse momento, ele reúne os seus discípulos e desfaz a ideia que eles tinham de grandeza. Grandeza não significa mando ou domínio sobre uma outra pessoa. Ser grande, na verdade, é servir. É servir. Há 3 questões no texto que eu gostaria de considerar com os irmãos nesta noite, porque elas vão nos ajudar a entender essa ideia de Jesus sobre o que é ser grande de verdade. 3 ideias apenas. A primeira questão é a pergunta. A pergunta vem no versículo 33. Se vocês puderem acompanhar, aqueles que estão com as suas Bíblias aí, no versículo 33. Olha que interessante. O que vocês estavam discutindo no caminho? A pergunta do mestre. O que vocês estavam discorrendo? O que vocês estavam discutindo no caminho? O verbo grego traduzido para discutindo dá a ideia de discussão acalorada. Não era apenas uma conversa, um diálogo. Era um bate-boca, né? Eles iam batendo boca, um empurrava o outro, um gritando no outro, dando murro no peito do outro, coisas desse sentido. Diz o texto no versículo 34 que eles se calaram. Quando Jesus interpela, eles se calaram, vergonha, envergonhados. Puxa, ele estava lá na frente, ele estava ouvindo tudo que nós estávamos dizendo, e eles ficam envergonhados, porque no bate-boca deles, não passou desapercebido a Jesus. Não passou nadinha, Jesus ouviu tudo. Se Jesus entrasse em algumas reuniões de presbitério da igreja, ou de algumas assembleias de algumas igrejas, também ele ficaria muito envergonhado com seus discípulos de hoje. Porque uma das coisas que foge muito do amor da nossa igreja, dos nossos presbitérios, é o amor ao próximo. São verdadeiros juízes que querem sentenciar à morte aquela pessoa, e ninguém deu esse direito a essas pessoas. Até agora, toda a visão de Jesus é de alguém que está preocupado com o reino de Deus. Se vocês acompanharem o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, vocês vão observar que o que Jesus está preocupado é com o reino de Deus. E os discípulos não estão preocupados com o reino de Deus. Os discípulos estão, nesse momento, preocupados consigo. Isso é uma lição para nós, porque sobre o pretexto de preocupação com o reino, muitos de nós nos preocupamos conosco e usamos muitas vezes o reino de Deus, as realidades espirituais, para projetar as nossas carências, projetar aquilo que nós temos dificuldade através daquilo que nos foi passado. Nós usamos o reino de Deus, muitas vezes, como um trampolim para o nosso ego. As pessoas têm carências emocionais muito grandes, não conseguem preenchê-las em casa, no trabalho, na vida social. Sabe onde vem preencher? Na igreja. A igreja é um prato cheio para
quem é desajustado, desengonçado. Por que é que as pessoas se envolvem com liderança religiosa? Por que é que as pessoas se envolvem com liderança religiosa? Algumas por uma consciência muito grande de serviço, é verdade, mas algumas têm que ser visto por necessidade ou por eminência. Como ele é consagrado, já ouviram esses jargões? Como ele é consagrado, como aquela pessoa é dedicada, como vende a alma para isso, trabalha para Deus, como serve a Deus, é apenas um pretexto. O Evangelho é apenas uma desculpa para que essas carências emocionais da pessoa sobressaiam e sejam supridas na igreja. E um dos mais sérios problemas na vida da igreja, meus irmãos, infelizmente, é a luta por grandeza, a luta por espaço. Enquanto Jesus olhava em termos de história, o seu significado na história, o lugar da sua comunidade na história, o impacto da pessoa, dos seus ensinamentos, suavizar os ensinos, as pessoas, os discípulos estavam preocupados quem iria tomar o seu lugar, quem iria ficar no seu lugar. Não era como eles deveriam e iriam levar a mensagem de Jesus, que era a mensagem de salvação do reino de Deus. Não, eles estavam preocupados quem iria substituí-lo. Com que facilidade também a igreja contemporânea olha para o seu próprio umbigo, ela se preocupa em ser grande, muitas vezes até mesmo a espiritualidade daquela igreja não é sadia. A espiritualidade não é para que a pessoa seja mais humana. Olha como eu desconfio dessa espiritualidade que torna uma pessoa um ET. É tão espiritual que se torna intratável. Ela é tão espiritual que ninguém consegue conviver com ela. Eu me lembro de um pastor, depois de formado já, numa reunião de presbitério, eu fui muito tempo do presbitério de Pinheiros, e lá no intervalo do almoço, tem as reuniões de presbitério, tem um almoço, aí, conversando com ele, eu perguntei: pastor, qual é o seu time de futebol preferido, Ele me respondeu: meu time é Jesus. Que cara grosso, Precisa dar uma resposta dessa, Mas quanta espiritualidade é a fachada para que uma pessoa se apresente muitas vezes. Olha para mim, como eu sou espiritual, sou mais espiritual que os outros, eu sou mais dedicado que os outros. Conheço alguns irmãos pastores que, após iniciarem o seu ministério pastoral, deixaram de ser gente. É verdade. Não conseguem conviver com mais ninguém. Suas aspirações são outras. E isso é uma tentação para nós que somos pastores, somos presbíteros, somos diáconos, somos crentes. Nós lemos livros que ninguém lê. Nós refletimos sobre assuntos que ninguém reflete. Então podemos nos isolar e nos distanciar. E hoje pela manhã vocês viram o que acontece com uma pessoa que se distancia de Deus, na mensagem que eu trouxe da manhã. Mas aquela pessoa que deixa de rir, deixa de ser alguém social, de conviver com os outros, de ouvir algumas piadas boas, outras infames, como algumas que eu escuto alguma vez, nós corremos o risco de nós sermos tão espirituais que vamos deixando a humanidade de lado. Eu sei que você vai dizer: nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. É verdade. Mas isso não impede você de conviver com as pessoas, de amar o teu próximo, mesmo ele não sendo da sua denominação religiosa, mesmo ele não sendo crente. Porque através do seu ato, através do seu amor, através do seu testemunho, que você vai ganhar aquela alma para Cristo. Muitas vezes Deus coloca as pessoas do nosso lado. Pessoas que nem acreditam em Deus. Vou dar um exemplo prático. Na sala de aula, o aluno sempre pergunta, Ana Paula está aí, foi minha aluna: professor, a prova é em grupo? Não, é individual. Pode ser em dupla? Pode, você e Deus. Se você for ateu, é sozinho. Então são coisas que nós vamos trabalhando na vida,
né? Em cada momento da aula, eu tenho 60 alunos que Deus colocou nas minhas mãos, e nós vamos trabalhando a palavra de Deus. Nós vamos falando através do testemunho. Nós devemos também, meus irmãos, saber que essa estrutura, muitas vezes, ela pode prejudicar o nosso relacionamento com Deus. Nós não deixamos de ser humanos, nós não deixamos de ser pessoas. Servir a Deus é servir o próximo, com fidelidade ao Senhor. Na pergunta de Jesus há uma advertência. Vocês notaram? Qual é a advertência? Tenham cuidado, não lutem por poder, não procurem ser o maior. Espiritualidade não se mede por esta grandeza aos olhos humanos. Eu mando, vocês obedecem, eu digo, vocês acatam, eu dou as coordenadas e vocês seguem. A pergunta de Jesus é uma advertência para todos nós. Qual de nós é o maior? Essa é a pergunta de Jesus. Quem é aqui que tem mais influência nos bastidores da vida da igreja? Quem é que tem mais penetração no meio eclesiástico? Devemos ter muita cautela para não transformar o serviço em trampolim e a dedicação em suprimento de carência. Vem a pergunta, e vem o segundo ponto da mensagem, vem a correção. A correção está no versículo 35, se vocês quiserem acompanhar. E ele, sentando-se, chamou os 12. Vamos ficar um pouquinho com esses dois verbos. Primeiro, sentando-se. O sentar indica a posição do mestre. Foi isso que ele fez no Sermão do Monte. Lembram-se? É assim que Mateus começa. E ele sentando-se. Mas o mestre, só para fins de conhecimento, o mestre hebreu, ele ensinava sentado. E sentar era a posição do mestre. Está lá no Sermão do Monte. Ele sentou, assumiu a posição de mestre. É daqui que vem a palavra catedrático, né? Catedrático, aquele que tem uma cátedra, é o que tem uma cadeira, ele assume uma posição de mestre. Curioso, eles estão em pé e vai, então, corrigir os seus discípulos. Mas para corrigir os discípulos, o que Jesus pede a eles? Sentem, para que eu possa falar com vocês. Nada em Jesus, meus irmãos, é descuidado. Nada é acidental. Tudo na vida de Jesus, no ministério de Jesus, é carregado de significado. Ou seja, o que ele vai dizer não é fortuito, ele assume a posição de mestre. O que ele vai dizer não é irrelevante, tem significado. O mestre vai falar, então sente e escute. Uma das coisas mais lindas que a palavra de Deus nos diz é que quando Jesus fala conosco, como falava com seus discípulos, o coração do homem transforma aquele que o recebe. Outro verbo que chamou a atenção nesse texto é traduzido por chamou, indica a atitude típica do soberano, que ouve alguma coisa a respeito da conduta de um súdito e chama o súdito para se explicar. Meus irmãos, a lição de Jesus para nós é esta. Se alguém quiser ser o primeiro, é isso que não comporta discussão. Será derradeiro de todos e o servo de todos. Deus honra o serviçal, não o mandão, o arrogante, o prepotente. Aquele que se acha acima de todos e de todas as coisas. Deus abomina. Na história da nossa igreja, não foram os burocratas, executivos, engravatados, de um escritório, que marcaram a igreja. Foram homens e mulheres de Deus no campo missionário. Esses marcaram a história. Não foram aqueles que fizeram as ordens, que estão lá no ar-condicionado, fazendo as ordens. O que marcou a história da nossa igreja foram os missionários, através do quê? Da pregação da palavra, do testemunho. Até mesmo a própria visão da igreja é esta, a visão centralizada na execução e no serviço de Jesus. Hoje pela manhã, o Júnior colocou um slide, eu não me recordo qual era o slide, acho que foi o último slide, né, Júnior, que você colocou lá. Era missionário, a missão, foi evangelização, missão e adoração.
falei, nossa, esse slide encaixa perfeitamente na mensagem da noite. E é isso. A pessoa que mais marcou a minha vida no seminário, e olha que eu estudei com um dos maiores vultos da nossa igreja, né? Reverendo Augusto Nicodemos, Sebastião Arruda, o reverendo Juarez fez palestra, o reverendo Emerson, mas não foram essas pessoas que me marcaram. Quem mais me marcou no seminário foi o porteiro, o Billy, que quando eu encontro ele, até hoje, é uma festa, humilde, de uma educação exemplar. Ele falava, ô seminarista, quando você se formar, você vai para qual igreja? Eu falei, aquela que Deus preparar. Ô bênção, ô glória. E ele tinha uma palavra de amor para todo mundo. O porteiro do seminário, uma pessoa querida, amada. Não foram os professores renomados, até porque ele está professor. No mês seguinte, no semestre que vem, pode não estar. Mas o amor de Deus permanece para sempre nas nossas vidas. Por vezes, nós damos muito valor ao mando. O mando, muitas vezes, satisfaz o ego. Sabe aquelas pessoas mandonas que gostam de mandar? Mas o mando não agrada a Deus, desagrada a Deus. Deus se agrada, Magno, do serviço, e essa é a correção que Jesus passa aos seus discípulos, e nós devemos receber nessa noite. A quem é que você quer agradar? A si mesmo? Use da sua influência, use do seu prestígio para agradar a Deus. Use do seu prestígio, da sua influência, do seu conhecimento para servir a Deus. Isso é importante na vida de uma igreja, na sua vida. Nós vimos a pergunta, vamos ver a correção agora. E último ponto da nossa mensagem nessa noite, para ver a ilustração, é o terceiro e último tópico. Chegamos no versículo 36. Outra versão diz assim, tomou a criança, pô-la no meio deles, abraçando-a. Vocês não vão ver Jesus abraçando ninguém mais no Novo Testamento, a não ser crianças. Jesus não chegava lá para os doutores da lei, ó meu irmão, meu amado, meu amigo, você está bem, patrimonialmente falando, porque afinal ser amigo de pobre não dá futuro, né? Já perceberam isso? Que é amigo de pobre. Não era essa a visão de Jesus. Não era essa a visão de Jesus. Mas ele pega exatamente os humildes, pega uma criança, tomou uma criança nos seus braços, e a atitude de pô-la no meio deles é quem quer prestigiar aquela pessoa. Não é o que manda, não é o bem-falante, é a criança, é o servo. No universo cultural, só para vocês terem uma visão, no universo cultural dos judeus, a criança era tão insignificante que os rabinos diziam que a criança era incapaz de observar a lei. Mas ele pega o incapaz de observar a lei e coloca no meio e nas mãos entre os discípulos. Aqui está a ilustração. Quem é que Jesus coloca no centro? O que manda ou o que serve? Porque ele mesmo diz aos discípulos, eu estou entre vós com quem serve. E a lição dessa ilustração é esta. Em vez de vaidade, humildade, em vez de pensarem quantos por cento, quem manda, você tem que pensar em servir, primeiramente. E ele conclui admiravelmente no versículo 37. Diz assim a palavra de Deus, qualquer que em meu nome receber uma destas crianças a mim, me recebe. E qualquer que me recebe a mim, recebe não a mim, mas aquele que me enviou. Mas o que ele está dizendo isso, né? Às vezes a pessoa lê a Bíblia e não entende. Quem me recebe não recebe a mim, recebe aquele que me enviou, que é o meu Pai. É bem isso. Que bom. Então vamos receber o Senhor Jesus, porque recebendo o Senhor Jesus, estamos recebendo o Pai. Oba! Não é isso? E como é que a gente recebe o Senhor? Como é? Vocês me recebem a mim quando recebem essa criança. Vocês recebem a mim quando recebem um insignificante. Vocês me recebem a mim quando recebem alguém que não tem valor. Algumas vezes eu sou convidado por alguns pastores para pregar aniversário de igreja, né? Muitas ocasiões quando eu vou pregar nessas igrejas, né? Manaus, já fui em Boa Vista, em Roraima, cidades
pastor quer me impressionar, eu também não sei por que ele quer me impressionar, né? Aí a gente está sentado aqui na frente, geralmente não tem essa parte do púlpito. Geralmente os púlpitos agora das igrejas têm o púlpito, né? Tiraram até do centro da igreja, que é errado, biblicamente errado, mas não tem essa parte aqui que separa. A gente fica sentado esperando o culto, ou o presbítero está fazendo a liturgia, aí ele cutuca, está vendo aquele senhor ali de gravata ali, aquele ali é o Dr. Magno, foi delegado do DENARC, muitos anos, tal. Ó, está vendo o presbítero do lado dele ali, que fez a liturgia? É o presbítero Randall, ó, CEO de uma empresa internacional. Poxa, está vendo lá aquele senhor sentado lá no fundo, lá, aquela camisa salmão, né? Pô, aquela é major da rota, cara, pô, impressionante. Pô, está vendo ali o seu Manuel? Puxa vida, o seu Manuel, empresário. Eu não sei porque a pessoa quer me impressionar, né? Eu gostaria de ouvir eu gostaria de ouvir outra coisa. Poxa, está vendo aquele sujeito lá, ali? Aquele sentadinho ali no canto? Pois é, ele era batedor de carteira. Hoje é um cristão convertido, trabalhando firme no Evangelho. Aí o cara vai, mas, poxa, o que eu gostaria de ouvir, está vendo aquela mulher ali, sentada? Pois é, ela era dona de um prostíbulo. Hoje, uma das mulheres mais consagradas que nós temos na vida da igreja. Você está vendo aquele rapaz lá atrás? Pois é, era um drogado, traficante de droga. Hoje ele é um modelo de virtude, um cristão exemplar. É isso que eu queria ouvir. Como é que até mesmo na igreja nós mensuramos numa comunidade pelo valor social dos seus membros? Valorizamos uma comunidade pelo valor espiritual e serviçal de sua membresia. Isso que tem que ser valorizado. O que Jesus faz na vida daquela pessoa. Que Deus quer usar você para transformar a vida dessa pessoa. O valor de uma igreja não está nos títulos que os membros da igreja carregam, nem no volume financeiro que a igreja tem para lidar. O valor da igreja está no impacto que a igreja produz na comunidade. Como forma de igreja, os membros servem uns aos outros, se auxiliam. A dor de um é a dor de todos, a alegria de um é a alegria de todos. O próximo que se dane muitas vezes, como diz a moçada, o próximo que se lasque. Porque quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro, eu vou cuidar de mim. É isso que muitas vezes a gente vê, infelizmente. Mas Jesus corrige tudo isso. Esta é a visão que Jesus está mostrando para nós no texto que nós lemos. Uma pessoa que tem essa visão mesquinha, centrada no indivíduo, cada vez mais obcecado por postos, materiais, patrimônio, por título, esse não tem valor para Jesus, não tem valor, não tem espaço no reino de Deus. Deus está nos abençoando, Deus nos abençoa a cada dia. E é interessante quando nós vemos também na televisão aqueles programas, olha, eu tenho um carro novo, eu ganhei tal, não sei o que e tal, aquela pessoa ficou sem doença, uma pessoa abençoada. Às vezes eu fico pensando, poxa, eu não sou abençoado então, porque eu não ganhei nada disso. E aí entra lá aquela pessoa que se diz apóstolo, bispo, bispa, sei lá o que ele se intitula, e diz assim, olha, para essa pessoa conseguir essa bênção, ela depositou 30 mil reais na conta da igreja. Aí segue o Pix da igreja ali embaixo. Poxa, estelionatário espiritual. Para ver qual de nós era o maior, os discípulos queriam. Essa visão do mundo, essa é a visão do mundo, mas não é a visão cristã. A visão cristã é a visão da utilidade. Aí vem a pergunta, não é o que você tem, não é quanto você tem na sua conta, é quanto você produz para o reino de Deus, o quanto você é útil para o reino de Deus, aos seus irmãos, ao mundo. Essa é a pergunta que os discípulos deveriam fazer ao Jesus. A discussão deveria ser essa, não quem ficaria no lugar dele, quem seria o maior, quem é o maior. Vamos para o final. Em matéria de pedagogia, Jesus era realmente um mestre. Até um livro não sei se os irmãos já leram, Jamie Price, diz assim, o título é O Mestre por Excelência, quem não leu é bom ler, que é muito bom. Ele dá um show de pedagogia, ele usava não apenas a palavra da maneira coerente, mas ele usava recursos visuais, humanos, através do ensino de Jesus.
vou mostrar para vocês 2 recursos de Jesus. João 13. Abram sua Bíblia em João 13, versículo 5. Recursos visuais humanos que Jesus usou. Depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. E o versículo 4 diz: levantou-se da ceia o manto e tomando uma toalha. Esse é o instrumento de Jesus, uma toalha. Outra lição pedagógica, agora não de Jesus, mas agora de João. João 18:10, por favor. João 18:10. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Espada é força, toalha é serviço. Pedro usa a espada, Jesus usa a toalha. A atitude de Pedro é de violência. Vocês notaram? A atitude de Jesus é de humilhação. Ele vai fazer o serviço que os escravos faziam. Olha que interessante. As ruas não eram calçadas, era igual aquela estrada lá da Pousada Sol da Montanha que você não conseguiu chegar. Pois é, também vai com o carrão daquele. Cheio de poeira, empoeirada. Quem foi para lá sabe, né? As estradas eram assim, todas empoeiradas. Aí põe o pé numa bacia e o escravo ia lavar, depois enxugar. Isso é emblemático ao longo da história. Os membros da igreja. E Jesus faz isso. Jesus faz isso. Que mensagem. E esta noite, meus irmãos, a pergunta é essa: que tipo de cristão é você? O da espada ou da toalha? Você manda ou você serve? Para concluir a nossa mensagem nessa noite, para ser grande na verdade, é preciso ser pequeno. E para ser grande de verdade, é preciso servir. E a marca do caráter cristão não é o aleluia bem alto, não é o amém bem alto, não é o glória a Deus, não é o levitar a hora que o Rubem vem cantar aqui nos cânticos. A marca do caráter cristão, o serviço, humilde, dadivoso aos outros. Essa é a marca do cristão. O serviço humilde, dadivoso ao seu próximo. Então eu termino com a palavra de Jesus, relatadas em João 13:17. Vamos lá, vamos ler juntos João 13:17 e assim nós encerramos a mensagem nessa noite. Vamos ler juntos? Ora, se sabeis... Sejamos grandes de verdade. Sejamos grandes de verdade. Aqui na igreja, na nossa casa, no serviço, na escola, onde quer que Deus nos coloque. Vamos baixar nossas frontes, fechar nossos olhos. Eu vou pedir para o presbítero Abelardo nos dirigir a Deus numa oração. Senhor Deus, ensinados pela Tua palavra,